Primeiro eu queria dizer, o senador Zé Medeiros estava falando de que, bem, tem um cadáver, tem um crime. Tem mesmo. E o cadáver é a nossa democracia. São visões diferentes que eu respeito. Mas é um fato. Os jornalistas internacionais, aqui é a CNN, fez uma longa matéria, o The Economist. Hoje, a capa traz o Brasil se envergonhando de se dizer um país democrático. Por que isso? Por que isso? Porque, sinceramente, nós não podemos misturar as coisas. Nem Michel Temer com Itamar Franco, nem, muito menos, um processo arquitetado, construído, executado por Eduardo Cunha. A imprensa internacional, o mundo não consegue compreender como alguém réu, que inviabiliza todos os dias, durante meses, a comissão de ética da Câmara, que o caçaria rapidamente. E ainda agora eu respondi ao colega Caiado. Ele falou, o Eduardo Cunha não tem todo poder assim. Ele é o mais poderoso parlamentar que o Brasil tem hoje. Eu tenho até pena de um eventual governo de Michel Temer, tendo vice Eduardo Cunha. Eu tenho pena do país e do vice-presidente. Agora, sinceramente, o vice-presidente é um ex-discreto. É um ex-professor jurista. É um ex-homem cordato. Porque, veja o que é que acontece. Até mesmo a ida da presidenta Dilma, sua parceira de chapa, sua presidente, que ele elogiou tanto durante 6 anos. Elogiou tanto. Ele já criticou o discurso dela, antes dela falar na ONU, e ela fez uma fala que não poderia ser diferente, senador Cristóvão, como bem Vossa Excelência falou, e inclusive querendo que ela reproduza o discurso aqui. Mas eu quero divergir também do colega Cristóvão. Ela não pode, ela fez o certo, ela estava nas Nações Unidas e não pode levar esse embate que nós estamos vivendo aqui para lá. Ela sutilmente falou que o Brasil está passando por um momento de dificuldade, mas que o povo brasileiro, as instituições encontrarão a maneira de fortalecer ainda mais o nosso país. Mas para nós, não há dúvida, nenhuma dúvida, de que nós estamos diante de um golpe. Isso não tem como. Isso vai estar escrito na nossa história e na parte mais vergonhosa da história política do Brasil dos últimos tempos. Não tem dúvida. Quem vê isso com qualquer isenção, eu queria que os colegas, o senador Cristóvão chegou e viu uma parte. Qualquer um que ouvir, alguém com alguma isenção, ou alguém com um aprofundado conhecimento sobre os dois, então só são duas acusações contra a presidenta Dilma, que o senhor Eduardo Cunha colocou. Só 2. Mas eles falam de 300 outras. Mas as 2 acusações não se sustentam. Com todo respeito, porque é óbvio que agora nós estamos diante de um julgamento político. E como tal, temos que respeitar a decisão dos colegas, inclusive aqui no Senado. Mas será que é o correto? Eu me pergunto, colegas, será que é o correto o senador Romero Jucá já está distribuindo o ministério? Hoje tem uma manchete do jornal dizendo que o PSDB e o Zé Serra diz, só aceito ir para o Ministério da Fazenda se for com amplos poderes. O Senado nem começou a julgar. A comissão nem se reuniu. E o Senado é o tribunal de julgamento. É como por alguém estar sendo acusado de um crime, já botar na cadeia, já dar a sentença, sem ter passado no tribunal, sem ter ouvido ninguém, sem ter ouvido as testemunhas, sem ter levado em conta a legislação. O que nós estamos vendo no nosso país é isso. Eu vou usar aqui uma frase que muito me cala. E eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. Eu fui prefeito, governador 8 anos, e hoje tenho a honra de ser vice-presidente do Senado, de ser colega dos senhores aqui. O poder revela. Eu acho que nós estamos agora conhecendo profundamente o senhor Michel Temer. Na época do presidente Collor, tinha um consenso nacional, não vamos misturar as coisas. Em apenas um dia, o Senado recebeu, montou uma comissão, deu parecer, tinham atividades que era para demorar 10 dias, foi feito em 3 minutos. Mas o que é que aconteceu com o vice-presidente na época, Itamar Franco? Ficou no seu canto, esperou
esperou a decisão do Senado para só aí assumir a responsabilidade de governar um país diante daquela crise que nós vivíamos naquele período de 92. O que é que está ocorrendo hoje? O Eduardo Cunha diz, faz a narrativa, executa o plano, nos faz viver a mais vergonhosa sessão da história do parlamento brasileiro. Tão vergonhosa quanto a de 64, que eu vi o presidente Renan falar aqui. Onde aqui embaixo ficou Tancredo Neves chamando o presidente do Congresso de canalha, de canalha e de canalha. Tancredo Neves, um homem dos mais contidos, um grande brasileiro, não teve outra atitude. Foi repetido aqui pelo presidente Renan. Quando o presidente Moura resolveu decretar vaga à presidência da República com um presidente ainda dentro do nosso país. E apagou as luzes do Congresso. E aí ele veio, decretou, e o Tancredo Neves daqui de baixo dizia: canalha, canalha, seu canalha, para o presidente do Congresso. Nós agora estamos tendo algo, gente, que é tão ou mais grave. O vice já assumiu, já gravou discurso e botou na internet. Convida ministros. Isso é um desrespeito com o Senado Federal. Eu não sei, eu não sou membro da comissão, senador. Com que coragem, com que tranquilidade, com que isenção os membros da comissão do impeachment do Senado e nós todos, daqui a 6 meses, vamos julgar a presidenta Dilma quando o presidente já tomou posse. Ele já tomou posse. Está nomeando ministros, está fazendo discurso, já botou a faixa. Só tem um problema. Um golpe é fácil de ser dado, de certa forma. O problema não é dar um golpe, botar exército na rua e tirar governos democráticos. Tirar uma presidenta eleita com 54 milhões por conta de uma sessão vergonhosa daquela. O difícil de um golpe é o segundo passo, é sua implementação. Aí ele tem que se mostrar sua verdadeira face. E o presidente, futuro presidente, que já está se colocando como presidente, o nosso vice-presidente Michel Temer, e o futuro vice-presidente Eduardo Cunha, eles vão ter que entrar pela porta dos fundos do Palácio do Planalto, porque pela rampa só sobe os eleitos. Obrigado, senadora Gleice.